Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento você está convidadíssimo a fazer parte dessa nossa resenha a respeito de filmes de heróis que podemos dizer que no popular já deram no saco de muita gente, sobretudo de muitos produtores de Hollywood, levando enormes prejuízos por produções que não estão mais dando o mesmo resultado que outros filmes geraram há 4, 5 anos atrás. E o porquê será que isso está acontecendo exatamente? Vou arriscar aqui os meus pitacos e desafio você que está me assistindo nesse momento também a dar os seus aqui nos comentários. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite para lá de especial para você que ainda não está inscrito aqui no Telamix. Pois fique sabendo que eu não falo só a respeito de filmes, seriados, mas eu trago aqui semanalmente a nossa série Vídeo Mistério, cujo background está bem aqui atrás de mim, com casos fantasmagóricos, contos ufológicos do melhor estilo Arquivo X, e sobra tempo ainda de falarmos a respeito da vida dos famosos, especialmente daqueles caras lá de Hollywood que sempre estão aprontando. Pois bem, vamos lá. Minha sincera opinião. Nós começamos a viver um período onde a indústria cinematográfica voltou a apostar nos filmes de heróis no início dos anos 2000, com produções, por exemplo, como X-Men, Hulk, do Eric Bana, que foi uma tremenda furada, Quarteto Fantástico, porém, dentre este caldeirão todo, nessa mistura, o que gerou de fato atenção e uma excelente bilheteria foi a trilogia do Sam Raimi, do Homem-Aranha, aquele mesmo do Tobey Maguire, lá de 2002, 2004, 2006, que mesmo os outros dois filmes subsequentes, especialmente o terceiro, também tendo sido feito um fiasco, sim, despertou o interesse para que muitos estúdios voltassem a investir no cinema. Lembra do Hulk do Eric Bana, lá de 2003, que eu disse que foi um verdadeiro fracasso? Pois é, esse filme acabou gerando muita dúvida se era o caminho de fato a se arriscar. Até que veio o Homem de Ferro em 2008, paralelamente ali também teve o Hellboy do Ron Perlman, um filme pouco dito até hoje, mas que também trouxe ali uma consistência. E se a gente puxar do outro lado da DC, aquele Batman do Christopher Nolan, que ressurge a partir de 2006 de uma maneira muito peculiar, já voltada para um público especialmente adulto. Mas eu volto a chamar a atenção desse Homem de Ferro de 2008, que também teve o Hulk do Edward Norton sendo lançado no mesmo ano, uma pena que não continuou, mas isso é assunto para um outro vídeo que eu já tenho aqui no canal, vou deixar linkado. E acabou se despertando perante os números o interesse dos produtores em continuarem investindo. Depois, pela primeira vez, nós tivemos todo um universo compartilhado nos Vingadores no ano de 2012, um filme com um roteiro até mesmo um pouco ingênuo para os dias de hoje, mas que sim, na época acabou reunindo os principais heróis da Marvel pela primeira vez, o que forçaria a DC a alavancar a Liga da Justiça, que era um projeto já bem antigo, mas que teve que sair alguns anos depois para começar a tentar formar esse universo compartilhado. Aí sim, nós temos Vingadores Era de Ultron, nós tivemos o ressurgimento de heróis extremamente esquecidos nos quadrinhos, como foi o próprio Homem-Formiga, como nós tivemos também o Doutor Estranho um pouquinho mais tarde. E aí os produtores lá do lado da Marvel, quando
Kevin Feige assumiu e a Disney comprou os direitos da Marvel, viram ali uma oportunidade de mexer nessa arca e começarem a desenterrar inúmeros heróis, como eu disse ainda há pouco, que até então estarem esquecidos, cujo esses também começaram a aparecer em séries, que foi outro projeto ao qual a gente vai entrar daqui a pouquinho também para falar sobre elas. Mas lembra que eu falei do Batman de 2005, 2008 e 2012 na batuta do Christopher Nolan? Sim, foi ele que acabou, de fato, também trazendo esse caldeirão de uma maneira diferente, só que lá do outro lado do muro, da concorrente DC Comics. Nessa mesma época, aí aparecia também um tal de Zack Snyder, com a sua peculiaridade em trabalhar seus heróis, lançando aquele primeiro Superman do Henry Cavill. Parecia a combinação perfeita, mas acontece que os filmes da Marvel acabaram fazendo tanto sucesso e trazendo aquele gosto de gibi, isso mesmo, que é chamado hoje de HQ, gibi que nós líamos nos anos 80, os anos 90 para a tela, que ofuscou a própria DC, que começou a colecionar fracassos e mais fracassos. Sobretudo quando o Christopher Nolan deixa o comando de Batman para os caras entregarem tudo ali praticamente na mão do Zack Snyder. Ali ele saiu do filme, entrou o cara que já tinha feito Vingadores, começou aquela lambança, a Mulher Maravilha foi mais ou menos, os outros filmes como Aquaman também, na minha opinião, acabou sendo mais ou menos. O fato é que a DC não conseguiu acompanhar a mesma linguagem dos filmes da Marvel, que era mostrar exatamente o que se tinha nos quadrinhos na tela. Mas lembra que eu falei que a Disney acabou comprando a Marvel lá em 2013, 2014? Pois é. Só que acontece que lá do lado do pessoal do chapéu da orelhinha do Mickey, eles estão comprometidos com a tal agenda global, que é aquela questão que alguns chamam de lacração. E que eu tenho que dizer que não concordo plenamente com todas as pontas. Quanto à questão da inclusão, na minha sincera opinião, ok. Quanto à questão que nós temos que oferecer papéis para pessoas com deficiência, ou até mesmo os negros, indianos, ok. Quanto aí, excepcional. Mas, na minha sincera opinião, quando nós crescíamos lendo HQs, sobretudo nos anos 80, eu sou um desses, nós não nos preocupávamos com alguns detalhes insignificantes, sobretudo para um adolescente como para uma criança. Pouco importava para a gente saber a respeito da sexualidade do herói, ou com quem ele tinha um caso, com quem ele era casado, com quem que ele iria ter filho. Não. A nossa paixão pelos quadrinhos era unicamente pela saga do herói. E talvez, não só nessa questão no tocante da inclusão da sexualidade dos heróis, mas sim essa obrigação de remexer nesse baú e ter que lançar filmes todos os anos, buscando personagens que nem sempre todos têm a mesma profundidade, acabou fazendo com que esse subgênero, digamos assim, começasse a se denegrir por si só. Os últimos filmes lançados, especialmente na Marvel, mostram muito isso. Esse último filme do Homem-Formiga, Quantumania, se eu não me engano, o subtítulo, é um filme fraco, um filme vazio, um filme com vários furos de roteiro, um filme que traz personagens, especialmente o vilão, que não consegue se identificar em nenhum momento com os fãs desse subgênero, ou seja, dos filmes de heróis.
Nós tivemos também aquele Thor Ragnarok, horrível, horrível, o filme, que parece muito mais uma história caricata em si do que algo consistente próximo ao personagem do Deus do Trovão, que todo mundo, como eu disse ainda há pouco, cresceu lendo e muitos leem nas HQs recentes que são lançadas. Tivemos também os Eternos, que se preocupou muito mais em mostrar, como eu disse ainda há pouco, uma questão individual no cotidiano obscuro de alguns personagens. Parecia mais uma novela mexicana em si do que propriamente um filme de herói. Terrível, terrível. Shang-Chi também, uma verdadeira caricatura. E isso fez com que essa vibe baixasse e, consequentemente, o público, sobretudo o público lá de 2008, 2012, que é a minha faixa etária, por exemplo, aí dos 35 para cima, começasse a perder o gosto. As séries de heróis estão tomando o mesmo caminho. Nós tivemos uma declaração de um diretor da Warner Channel essa semana, dizendo que o canal, a partir de 2025, pretende fazer um hiato de pelo menos 5 anos sem lançar uma série de heróis. Porque os caras não estão mais conseguindo vender a assinatura simplesmente com esse subgênero. Tivemos aí o Gotham Knights, lançado, que muita gente reclamou, assisti só 2 episódios. Nós tivemos outras séries tão ruins quanto. Pelo lado da Marvel, que a Disney começou a investir nisso, nós tivemos o seriado da Feiticeira Escarlate, do Visão, que começou muito bem a mostrar isso. Nós tivemos o seriado do Soldado Invernal, muito bom também, mas depois começou a degringolar com Miss Marvel, etc e tal. Agora os caras estão mesclando com o universo de Star Wars. Enfim, eu acredito que não vai demorar muito, nem 3 anos. De fato, nós vamos ter um novo hiato, assim como nós tivemos aí nos anos 90, desse gênero de heróis, pois todos esses fatores que, na minha opinião, eu coloquei aqui, acabaram contribuindo para isso, não estão gerando números. E quando os números não estão batendo na calculadora para os produtores, eles não são aqueles caras que, eu vou produzir mais 10 filmes do Homem-Aranha porque essa é minha paixão. Não, os caras, claro, que vão pela ponta do lápis. Quanto mais, meus amigos, eu gostaria que vocês também deixassem a sua sincera opinião sobre este fracasso dos filmes e séries de heróis que nós estamos tendo, pelo menos nos últimos 2 anos, para que nós possamos continuar o bate-papo aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.